Olá, de volta com mais informações e formação sobre a pastoral da pessoa idosa. Curta, comente e compartilhe DATV no YouTube, Facebook. Venham com a gente. Nosso tema de hoje, saúde bucal, com o Dr. Sérgio Farias. Ele é clínico na UBS São Vicente de Arapongas. Doutor, o que acontece com os músculos da face ao envelhecermos? Oi, Valéria. Olá a todos. Naturalmente, os músculos da face, com o envelhecimento, eles perdem o tônus muscular, a capacidade de deglutição diminui da pessoa e quanto mais envelhece, a musculatura da face ela diminui. Então, com relação à odontologia, a falta de dentes, o maxilar aumenta e tem o contorno da maxila é diminuído. Ele fica com aparência ovalada. Então, com esse processo de envelhecimento natural da morfologia, da musculatura e pela ausência de dentes, essa expressão de envelhecimento, ela se torna muito mais, ela aumenta muito mais, ela se torna muito mais visível. Nós temos uma foto de uma menina afegã, de nome Shabá. Essa foto ficou muito, nós vamos mostrar a foto, essa foto ficou muito famosa, ela foi tirada em 1985. É uma menina afegã muito bonita e ela com olhos verdes, lindíssima por sinal. E ela ficou famosa por exatamente 17 anos após a National Geographic bateu a foto. Após 17 anos, ela tinha uma aparência de uma pessoa muito mais velha, por causa exatamente da ausência da dentição. Então, a ausência da dentição, com o passar dos anos, causa esse efeito na pessoa. E com o passar dos anos, quais as dificuldades de deglutição? Bom, a dificuldade de deglutição, ela tem um nome, ela se chama disfagia. A disfagia, na maioria das vezes, ela acontece por problemas neuromotores, pessoas com AVC, com doença de Alzheimer, com pessoas que têm ausência de dentes. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa com AVC, ela pode ter dificuldade, porque o que seria essa disfagia? É o processo da mastigação da boca até o processo de chegar a comida no estômago. Então, essa disfagia, esse bolo alimentar, a pessoa pode engasgar, ela se dá principalmente em pessoas idosas e principalmente em pessoas com dificuldade que têm problemas motores ou problemas neurológicos. Então ela tem sempre, e essa deglutição também, ela pode ocasionar o quê? Ela pode ocasionar uma aspiração de pedaços de comida para as vias aéreas. Isso aí pode ocasionar uma pneumonia, uma falta de ar, pode ocasionar uma série de ocorrências graves. Então, isso tem que estar sempre, tem o tratamento, tem que fazer a reabilitação oral correta. A ausência de dentes também provoca isso. Então, sempre alguém acompanhar uma pessoa que tem essa disfagia. Ela não é uma doença, mas quando ela tem uma disfagia, o que significa dificuldade de deglutição? Significa que alguma coisa não está bem com o organismo dela. Então, isso requer tratamento. E o que é prótese total? E quais os cuidados que deve-se ter com ela? Bom, a prótese total é a prótese em que o indivíduo não tem mais todos os elementos dentais na cavidade oral. E é assim, pesquisas mostram que
muitas pessoas, isso no Brasil já foi muito, vamos usar um termo popular, já foi muito pior há anos atrás. Tem se evoluído muito, mas ainda o Brasil é um país de muitos desdentados, milhões de pessoas. Isso gera uma baixa autoestima muito grande. Tem muitas pesquisas que indicam que a falta da dentição total em pessoas que não têm nenhum elemento na boca, uma porcentagem muito grande de depressão, pessoas com dificuldade no trabalho, em se relacionar com outras pessoas. Então, a prótese total é uma maneira de certa maneira, a gente solucionar esse problema. E o cuidado com a prótese total tem que ser feita por um bom profissional. Ela tem que ser bem adaptada, porque ela pode gerar desde lesões até câncer bucal. O que mais? A prótese total, ela tem que ser uma coisa muito bem elaborada pelo especialista. A prótese total inferior é muito difícil de se adaptar à boca. Quando a pessoa não tem o rebordo bucal, que é aquela, como se diz, o que sobra, da gengiva, ela tem muita dificuldade em adaptação. E os cuidados com a limpeza da prótese, tem muitos mitos a respeito disso. Primeiro, não se deve escovar a prótese total na boca. Ela tem que ser retirada e escovada com uma escova própria para esse tipo de prótese. Ela tem que ser escovada com... muitas pessoas podem se surpreender, mas com água de coco e água morna. Ela não deve ser escovada com pasta dental abrasiva, tá? E ela tem que ser escovada e, de preferência, quando a pessoa vai dormir, colocar numa solução de água, com aquele velho clichê, no copo com água limpa mesmo, ou com uma solução própria para isso que se vende em farmácias. E, além disso, a pessoa tem que escovar totalmente a boca, aí já com a escova normal, escovar o palato, escovar a língua, escovar a bochecha, para não gerar bactérias e ocasionar... Porque a prótese, se ela não for bem limpa, ela tem um biofilme, que é como uma placa bacteriana, e esse biofilme causa pode causar muitos obstáculos para frente, e daí dificuldade de manter a higienização da prótese e manter a adaptação dela. Doutor, vamos falar sobre o câncer de boca e como prevenir esse câncer. Bom, câncer de boca assim, na população masculina, 90% é relacionado ao tabagismo, tá? No homem é 90% do câncer de boca se relaciona ao tabagismo. Mas tem outros fatores, como exposição aos raios solares, bebida alcoólica, a gente está falando de próteses. As próteses mal adaptadas podem gerar lesões que podem levar ao câncer bucal. Exposição à radiação solar, ele tem uma incidência maior em pessoas claras, de olhos claros e com muita exposição à radiação solar. Então, esses são os fatores de risco. Não que uma pessoa não possa ter um câncer bucal que não esteja inserido nessas características, mas basicamente são as prevenções e os fatores de risco são esses. Doutor, quanto à famosa dentadura, essas lesões, quantos dias elas demoram para cicatrizar na boca e a pessoa está procurando um médico, ou dentista, ou especialista? Olha, é assim, lesões que não desaparecem ou não cicatrizam em 2 semanas, geralmente as lesões de câncer bucal, elas são indolores. Quando a pessoa sente uma falta de ar, uma falta de respiração, de deglutição, causa dor, é que o câncer bucal já está num estágio mais avançado. Então,
O cirurgião dentista, o papel dele é a prevenção do câncer bucal, porque ele vai detectar alguma lesão, tá? Para ser mandada para biópsia, para ver se aquilo pode ser um câncer bucal ou que possa gerar futuramente. Porque se ele detecta uma lesão nesse estágio que eu falei, já a probabilidade de cura já é menor. Então, a pessoa se faz um autoexame, ela puxa o lábio, se toca, puxa o lábio de cima e se toca por dentro, por todo o palato, por todo o lábio, vê se não tem alguma ulceração, vê se não tem alguma lesão na gengiva, ou no lábio, ou dentro da bochecha, alguma úlcera, e se tiver alguma coisa nesse aspecto, ela deve procurar um profissional. Sim. E o que causa secura na boca nos nossos idosos? Bom, a secura na boca, ela tem um termo científico também. Ela é denominada como xerostomia. Como a gente estava falando da deglutição, que é a disfagia, a secura na boca é a xerostomia. A xerostomia ela é causada basicamente... A maior causa da xerostomia é o consumo contínuo de medicamento. Por exemplo, uma pessoa que consome remédio para diabetes, hipertensão, um remédio contínuo, ela tem uma grande causa de ter a xerostomia na boca. Tá? Então, tem outras causas também. Tem causas como muito tempo sem se alimentar, problemas podem ser estomacais, mas geralmente os problemas a maioria são relacionados à cavidade bucal, tá? E em pessoas de mais idade, que geralmente tomam esses remédios contínuos, essa secura da boca é causada pela continuidade de medicamentos prolongada. Isso é a maioria das causas de xerostomia, que é a boca seca, é causada por isso. Mas aí isso tem tratamento, procurar um cirurgião, um dentista, um profissional especializado que tem um tratamento pela reabilitação para curar esse tipo de problema. Doutor, mas eles também podem estar tomando água, suco, sim, chá? Sim. Foi bom você ter tocado nesse assunto. A falta de alimentação prolongada, a desnutrição, leva a desnutrição também e causa essa xerostomia, que é a secura na boca. Então é primordial a alimentação saudável, muito consumo de líquido, consumo de água, alimentos saudáveis, uma vida saudável, né, em si. Sim. É isso. E quais as prevenções para envelhecer com uma qualidade de mastigação correta? Bom, Valéria, envelhecer com a qualidade de mastigação correta engloba tudo que a gente falou até aqui. Basicamente, a prevenção. Desde o nascimento até a idade adulta, a prevenção é uma coisa... Posso dizer 100% para você? É a prevenção. Vamos supor que, eu vou exemplificar. Para te falar a verdade, eu vou ser bem honesto aqui. Eu fui dar importância realmente na dentição quando eu entrei na faculdade. Eu entrei com 17 anos na faculdade e não tinha a noção exata do que era a importância da saúde bucal. Então, antigamente, nossos pais, não que a gente possa culpá-los, eles não tinham essa cultura. Hoje, o que você fazia antigamente? Você ia a um dentista, se um dente não estava bom, ele praticamente extraía seu dente. Hoje em dia, a gente extrai um elemento dental só eu estou dizendo no meu caso de profissional, só em último caso. A gente tenta fazer de tudo para reabilitar
a cavidade oral do paciente. E essa prevenção é desde criança, diminuição de açúcares na boca, é escovação, é o uso do fio dental sempre, uma alimentação saudável, com alimentos que são como se fizessem uma limpeza na boca, que são alimentos mais ácidos, que elas fazem como se fosse uma lavagem. Como eu disse, o máximo possível evitando açúcares, coisas que contêm muita glicose. E quando não for possível evitar açúcares, sempre a escovação e a escovação correta. Muitas coisas que os pais fazem e não sabem, que a criança até 10 anos de idade, ela não tem noção de escovar o dente sozinha corretamente. Então, até os 10 anos, ela sempre vai precisar de um auxílio do pai, da mãe e do responsável. E sempre, desde pequeno, acostumar a escova, ao fio dental, ao modo correto de escovação. Lógico, tem pessoas que têm mais probabilidade do que outras de desenvolver a cárie bucal. Isso é a genética de cada um. Mas, de uma maneira geral, você tendo essa prevenção, você pode chegar na idade adulta sem nenhuma cárie na boca. Isso a base de tudo é a prevenção. A gente está caminhando para isso. O Brasil, por exemplo, já foi lá atrás, já foi bem pior, mas hoje está num caminho melhor, mas ainda tem muito chão a percorrer pela frente. Então alimentação saudável e prevenção, e sempre ida ao profissional a cada 6 meses. E é isso, basicamente é isso. Doutor Sérgio, uma perguntinha. E os acamados, idosos acamados, como que é o procedimento que deve ocorrer com eles? Através de cuidadores? Bom, através de cuidadores, nessas questões que a gente citou de disfagia, que é a deglutição, nessa questão da xerostomia, da perda de dentes, a pessoa, lógico que ela não vai ter um know-how para esse tipo ela tem que receber uma orientação no profissional para como se cuidar desse paciente acamado, qual seria o grau, qual seria a severidade da doença dele. Então, isso é muito relativo, envolve várias questões. A gente tem que procurar sempre a orientação de um profissional do posto de saúde, de uma UBS, sempre a pessoa procurar a UBS, procurar a orientação do cirurgião dentista, se possível o cirurgião dentista se deslocar até a casa dessa pessoa para ver o nível de comprometimento da saúde bucal dessa pessoa. Então isso envolve vários fatores. Mas o cuidador, ele tem que estar sempre atento a essas questões motoras, de uma pessoa não se engasgar, não se asfixiar com um tipo de alimento, todo esse tipo e quanto à dor também, às vezes os acamados, eles estão com os dentes comprometidos, isso gera muito desconforto, muita dor, então a pessoa tem que estar atenta a tudo isso, com ajuda sempre e orientação de profissional. Doutor, e quanto aos implantes? Tem muita gente hoje implantando, né, fazendo essas próteses totais implantadas. O que vai acarretar quando essas pessoas forem idosas? Ela tem relação com, como se fosse, vamos supor, um aparelho ortodôntico. Se você coloca um implante que ele dê rejeição, porque a implantodontia é uma coisa, como que eu vou dizer, é uma coisa complexa, não é simples. Olha, doutor, eu quero fazer um implante. Tem muitos fatores para serem estudados. Tem a perda óssea, tem a probabilidade daquele implante se adaptar bem na boca. Muitas pessoas gastam verdadeiras fortunas fazendo implante
e perdem os seus dentes. Mas aí tem a questão também do profissional. Há muitos profissionais por aí que não têm o domínio dessa técnica do implante. E hoje em dia a pessoa faz um curso de 2, 3 meses e já se diz implantodontista. Então, se o implante ele é uma solução, mas se o implante for mal feito, for mal adaptado, tiver algum problema na cavidade oral, como perda óssea, não tiver reabilitação oral correta, com o passar do tempo e com o envelhecimento, ele pode ocasionar problemas. Da mesma forma que a gente estava falando sobre prótese, o implante é a mesma coisa. Não tem problema a pessoa fazer implante, com a pessoa idosa fazer implante, não tem problema algum. Se for uma coisa, um procedimento bem feito, bem executado pelo profissional, com um profissional capacitado, não tem problema algum. Tá. Muito obrigado, doutor. Vamos encerrar por aqui, né? Volte todas as vezes que quiser, tá sempre, o convite fica aberto. Ok, muito obrigado pelo convite. Voltarei todas as vezes que for convidado. Obrigado. Então, até o próximo programa e Deus abençoe vocês.